Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos abordar a anatomia dos seios da face através dos exames de imagem, que foi o tema mais escolhido na enquete do nosso Instagram profissional, doutora Cris Abeuze, cujo link está nas descrições. Espero vocês lá e agradeço também a participação de vocês aqui no canal. Bem, esse tema parece simples, mas existe tanto detalhe anatômico que eu preferi dividi-lo em 2 momentos, para ficar mais produtivo para todos nós. Na próxima terça-feira, publicaremos a segunda etapa. Bem, os seios da face são importantíssimos na proteção da cavidade craniana e do seu conteúdo em eventos traumáticos. Um grande número de espaços aéreos e elementos ósseos acabam por formar um arcabouço de proteção do crânio nos traumas. Os seios paranasais também são responsáveis pela purificação, aquecimento e umidificação do ar inspirado, permitindo uma troca gasosa pulmonar mais efetiva. E o funcionamento dessa fisiologia de forma normal vai depender de uma drenagem e ventilação sinusais adequadas. E a drenagem dos seios paranasais vai estar relacionada a uma produção efetiva e a composição do muco formado, a uma eficiência do batimento ciliar, a uma reabsorção de secreção pela mucosa e também por uma patência dos ósseos e das vias de drenagem destes seios, que será avaliada através dos exames de imagem. Bem, a cirurgia endoscópica nasal, ela é indicada tanto para o diagnóstico e biópsias, quanto para o tratamento de várias doenças nasosinusais. E o conhecimento da anatomia no pré-operatório, ela pode ser importantíssima para prevenir lesões iatrogênicas e também para um melhor resultado cirúrgico. E o método de imagem de escolha nesse contexto é a tomografia computadorizada. Bem, como sabemos, a tomografia computadorizada se baseia na radiação X e são adquiridas imagens volumétricas axiais em uma única aquisição, com posteriores reconstruções nos diversos planos, sejam ortogonais ou oblíquos, bem como reformatações tridimensionais, seja em janela de osso denso, seja em janela de vias aéreas, por exemplo. E a tomografia, ela é capaz de avaliar todas as variações anatômicas tão frequentes nessa topografia, pois ela é precisa em delimitar as estruturas ósseas regionais. Bem, e nessa situação, o contraste venoso não está indicado, embora existam indicações precisas do uso do contraste venoso na tomografia dos seios paranasais, sobretudo na avaliação de complicações de doenças inflamatórias infecciosas agudas, bem como de neoplasias regionais. A ressonância magnética, por sua vez, ela utiliza um campo magnético e vai fornecer imagens também multiplanares com vários padrões de sinal teciduais, ou seja, várias sequências de imagem que vão ter vantagens na avaliação, por exemplo, de disseminação de doenças infecciosas inflamatórias mais agressivas ou neoplásicas, notadamente na avaliação de disseminação perineural e também de extensão do tumor para as cavidades orbitárias e craniana. E nesses casos, sempre o contraste venoso, o gadolínio, vai estar indicado. Bem, nessa tabela deste trabalho, a gente consegue perceber a quantidade de variações anatômicas possíveis e que podem ser descritas e observadas pela tomografia computadorizada. Aqui a gente observa que o desvio do septo nasal é muito frequente, encontrado em praticamente todos os pacientes. Nesse estudo, em cerca de 98,4% dos casos, e como veremos a seguir, pode ter graus variados. O otorrinolaringologista costuma levar para a sala de exame e de cirurgia imagens tomográficas nos 3 planos para
se guiar durante o procedimento. Bem, e é papel do radiologista descrever a anatomia, sobretudo relacionadas às lamelas ósseas, que são guias cirúrgicos, como veremos mais adiante, bem como as várias variações anatômicas possíveis, tanto nas fossas nasais quanto nos seios paranasais, chamando a atenção à relação de seios paranasais ou de estruturas das fossas nasais com estruturas arteriais importantes, nervosas significativas e mesmo com outras, como a hipófise, por exemplo. É também papel da imagem avaliar a disseminação de doenças infecciosas, inflamatórias e neoplásicas, mas isso é assunto de uma outra aula, mais no futuro, aqui no canal. Bem, didaticamente, eu desenhei 3 linhas na avaliação das cavidades ou fossas nasais. Uma mais central, aqui em laranja, que é a linha do septo nasal. Uma mais mediana, a linha das conchas nasais. E uma mais lateral, aqui em rosa, denominada da linha das lamelas ósseas ou lamelas basais. Bem, a linha medial ou central é constituída pelo próprio septo nasal, que, lembrem, pode ser a referência anatômica lateral ou medial do cirurgião durante um procedimento endoscópico, a depender da fossa nasal que ele esteja estudando. O septo nasal, ele é formado por uma porção anterior cartilaginosa, aqui com densidade de partes moles, nessa imagem com janela de partes moles, e por uma porção posterior mais extensa, constituída por osso. Aqui a cartilagem, em azul, e a porção óssea, ela é constituída por 2 ossos, pela lâmina perpendicular do etimoide, superiormente aqui em verde, e pelo osso vúmer, aqui em rosa. Nós devemos descrever desvios de septo, tanto da porção cartilaginosa quanto da porção óssea, porque muitas vezes a porção cartilaginosa é manipulada durante cirurgias de septo nasal. E devemos também chamar a atenção para estreitamentos na região da chamada válvula nasal, que é essa porção mais superior do vestíbulo nasal, ou seja, da porção mais anterior do nariz, pois está associada a sintomas clínicos obstrutivos mais significativos. Bem, eu não costumo graduar ou adjetivar os desvios de septo. Então, quando pequenos, eu simplesmente descrevo para qual lado está o desvio, como nesse caso, onde há um desvio da porção óssea do septo nasal para a esquerda e ponto. À exceção de casos mais pronunciados, como neste, onde há um significativo desvio do septo nasal ósseo para a esquerda, e aqui associado a uma proeminência óssea, também denominada de esporão ósseo, que acontece geralmente no ponto de união da lâmina perpendicular do etimoide com o vúmen. Já nesse outro caso, eu simplesmente descrevo o desvio do septo nasal ósseo para a direita, associado a esporão ósseo, e falo até onde esse esporão ósseo vai, aqui chegando a tocar na concha nasal inferior deste lado. Bem, a segunda linha de referência anatômica nas fossas nasais é a linha das conchas nasais, que são geralmente, na maioria das pessoas, superior, média e inferior, e que vão ser referência anatômica para os locais de drenagem de várias secreções, de todos os seios paranasais, nos meatos superior e médio, margeados pelas conchas nasais correspondentes, ou seja, concha nasal superior e concha nasal média, bem como para o ducto nasolacrimal, que vai drenar
no meato inferior, que é margeado lateralmente pela concha nasal inferior. Então, aqui a gente vê a abertura do ducto nasolacrimal no nariz, nos meatos inferiores, geralmente posicionado 1,5 centímetro acima da base da concha nasal inferior correspondente. Aqui uma reconstrução sagital, né? Aqui foi um coronal diagonal nessa direção para a gente ver toda a extensão crânio-caudal no coronal do ducto nasolacrimal. Bem, já na região do meato médio, margeado pela concha nasal média, está a drenagem da maioria dos seios paranasais. Os frontais, o etimoide anterior e o maxilar. Antigamente, o etimoide anterior era dividido em células etimoidais anteriores e médias, mas hoje é considerado apenas o etimoide anterior. Já o etimoide posterior, ele vai drenar no meato superior, junto com secreções que vão para o recesso esfenoetimoidal, originárias dos seios ou seio esfenoidal de cada lado. Então, relembrando, a drenagem dos seios paranasais é dividida em duas localizações principais. Aqui em vermelho, da maioria dos seios paranasais, ou seja, do frontal, do maxilar e etimoidal anterior para o meato médio correspondente, que faz parte de uma região anatômica conhecida como complexo osteomeatal. Já o etimoide posterior, aqui, vai drenar para o meato superior e se juntar com as secreções que vêm do seio esfenoidal daquele lado e que alcançam o recesso esfenoetimoidal. Bem, o complexo osteomeatal é uma região anatômica local de drenagem da maioria dos seios paranasais, maxilares, etimoidais anteriores e frontais. E ele é constituído por 3 estruturas ósseas. Aqui em verde, a bula etimoidal, que é a célula etimoidal anterior mais proeminente. O processo cinado, que é uma projeção superior da parede medial do seio maxilar. E a concha nasal média, bem como de 3 espaços aéreos delimitados por essas 3 estruturas ósseas. Em verde, aqui o infundíbulo etimoidal, que é o local de drenagem, sobretudo, dos seios frontais e maxilares. Aqui seria o local do ósteo do seio maxilar, o ósteo principal. O hiato semilunar, que margeia superiormente o processo cinado e que tem uma extensão anteroposterior. Lembrar que a gente está falando de estruturas tridimensionais e com extensão anteroposterior significativa, e do meato médio, que também tem extensão anteroposterior importante e que se localiza entre a concha nasal média e o processo uncinado. Novamente, para relembrar que nesta região do complexo meatal vai drenar as secreções dos seios frontais, etimoidais anteriores e maxilares de cada lado. Aqui em azul claro, o etimoide posterior drenando para o meato superior, que vai se juntar no recesso esfenoetimoidal com as secreções vindas do seio esfenoidal daquele lado. Bem, em relação às conchas nasais, existem algumas variações anatômicas, sobretudo relacionadas às conchas nasais médias, que são a pneumatização, que quando proeminente vai definir uma concha bolhosa ou bulosa, são sinônimos, uma curvatura paradoxal ou concha média paradoxal e hipoplasia. Então, como vimos, existem 3 conchas nasais de cada lado, na maioria das pessoas, que são as conchas inferiores, médias e superiores, e raramente, em alguns indivíduos, as conchas nasais supremas. À exceção da concha nasal inferior, que representa um osso único, aqui representado em azul,
As demais fazem parte do osso etimoidal ou etimoide. Bem, vale ressaltar que não podemos confundir uma variação anatômica que é com um ciclo fisiológico nasal com uma patologia. Então, a concha nasal, as conchas nasais, são formadas por uma porção óssea internamente e um revestimento mucoso externamente. É normal, durante o dia, haver espessamentos mucosos regulares relacionados a uma predominância alternada dos sistemas simpático e parasimpático, com a duração média de 4 horas para cada ciclo. Então, geralmente a gente vai observar um espessamento mucoso simétrico das conchas nasais daquela narina, com contornos regulares e sem lesões ou destruição da porção óssea internamente. Bem, diferentemente desse caso, que há um aumento do conteúdo interno relacionado à presença de uma pneumatização, formando uma concha bulosa, aqui associada a acúmulo de secreção no seu interior. Eu nunca uso o sufixo "ite" em exames de imagem, por exemplo, nunca uso sinusite ou otite, porque eu prefiro deixar isso como um diagnóstico clínico. Eu vou falar de uma sinusopatia, uma otomastoidopatia, à exceção de alguns momentos que eu coloco uma possível bulite, mas eu tenho preferência a colocar com conteúdo líquido, acúmulo de secreção, possivelmente inflamatória, nessa pneumatização. Então, o cirurgião ou otorrinolaringologista, quando ele realiza um exame endoscópico, ele vai avaliar, ele vai ver a mucosa, como nesse caso. Mas quando existe uma proeminência, um aumento volumétrico de uma região, ele nunca vai saber se aquilo é uma doença subjacente ou uma variação anatômica, como nesse caso, que era simplesmente uma concha nasal pneumatizada, bulosa, com acúmulo de secreção no seu interior. Então, a concha nasal bulosa, ela pode ser bilateral e estar preenchida apenas por gás, como nesse caso, o ar, mas pode estar preenchida com um conteúdo líquido, como naquele caso, e ser volumosas como esta, caracterizando até uma mucocele, que na verdade é uma obstrução da drenagem dessa concha nasal, com acúmulo e aumento volumétrico, afilamento das suas limitantes ósseas, que é a própria definição de uma mucocele, que pode ocorrer também nessa topografia. Aqui já um exemplo de uma concha nasal bulosa à direita, unilateral à direita. E um exemplo de outra variação anatômica possível, que é a curvatura paradoxal ou concha nasal média de aspecto paradoxal ou apenas paradoxal. Então, lembrar que a morfologia usual e a curvatura é nessa direção, com a ponta direcionada para o meato médio. Então, aqui, nessa situação de curvatura paradoxal, vai haver uma modificação da anatomia esperada do meato médio e também de uma modificação da hemodinâmica da ventilação aérea regional, podendo ou não estar associada a alguma doença. Bem, aqui um exemplo de curvatura paradoxal bilateralmente, e aqui de uma hipoplasia à direita. Aqui a gente observa a concha nasal média, esquerda de aspecto proporcional aos inferiores, e a da direita bastante reduzida em volume, bastante hipoplásica. Essas hipoplasias mais significativas, muitas vezes, estão associadas a desvios também significativos do septo nasal para aquele mesmo lado, como nesse paciente. Bem, a última linha didaticamente desenhada nessa apresentação é a linha lateral das lamelas ósseas ou lamelas basais. Muitas vezes, quando o cirurgião otorrino realiza endoscopia, ele vai margeando
ele passa a concha nasal inferior, ele começa a margear essa parede lateral das fossas nasais e vai ter como referência anatômica essas lamelas ósseas. Essas lamelas já foram descritas desde 1994, quando se começou a realizar a cirurgia endoscópica nasal, antigamente conhecida como funcional. Aqui no plano axial da tomografia, a gente consegue observar alguns elementos anatômicos, bem como algumas dessas lamelas ósseas. Então, aqui o ducto nasolacrimal. Depois, a primeira lamela óssea, que é o processo uncinado, que vai delimitar posteriormente um espaço aéreo, que é o infundíbulo etimoidal. Depois, a segunda lamela, que é a bula etimoidal, que é a célula etimoidal mais proeminente e que vai margear posteriormente um recesso retrobular, que tem contiguidade com o meato médio. E aqui uma terceira lamela óssea, a lamela basal da concha média, que na verdade é uma projeção lateral da concha média, se inserindo na parede lateral do seio maxilar. Bem, essas lamelas ósseas podem também ser identificadas no plano sagital. E aqui a gente consegue definir a importância, mostrar a importância dessas lamelas através do conceito de doors and rooms, ou seja, portas e vestíbulos. Ou seja, a primeira lamela óssea é o processo uncinado, que é a primeira porta, que vai margear o vestíbulo infundíbulo etimoidal. A segunda lamela, ou porta, é a bula etimoidal, que vai margear o recesso retrobular, que é contíguo ao meato médio. A terceira lamela óssea em verde, que é a lamela basal, a extensão lateral da concha nasal média, que vai margear ou delimitar o etimoide anterior do etimoide posterior. E a concha nasal superior em íntima relação com a drenagem do etimoide posterior para o meato superior correspondente. Aqui, vale ressaltar, demonstrar, né, a presença de outra célula importante, que é a célula de Aguer-Nase, que é uma referência anatômica importantíssima em cirurgias dos seios frontais. Então, margeando lateralmente no plano coronal, quando identifica a célula de Aguer-Nase, o otorrino pode margear ou mesmo transfixar para facilitar o acesso a doenças do seio frontal correspondente. Então, aqui mais uma vez demonstrando na tomografia essas lamelas laterais, basais ou ósseas. Então, quando a gente está no primeiro plano, no coronal, a gente identifica logo o processo uncinado, que é a primeira lamela óssea. Num corte mais posterior, a gente já está identificando as conchas ou as bulas etimoidais. Depois, a gente já consegue observar essa extensão lateral, que é a concha nasal média e sua extensão lateral, inserindo na parede lateral do seio maxilar correspondente, sendo o limite anatômico entre o etimoide anterior e o etimoide posterior. E aqui a última lamela óssea, que é a concha nasal superior, já na região do etimoide posterior. Então, no plano coronal, se eu nem me baseio no plano axial e eu consigo identificar essa projeção lateral da concha nasal média, ou mesmo identifico a concha nasal superior, eu sei, o cirurgião vai saber que ele está no etimoide posterior. Bem, essas lamelas ósseas são literalmente guias cirúrgicos no procedimento endoscópico para os otorrinolaringologistas. Então, quando ele entra com seu endoscópio passando da concha nasal inferior, ele vai ver uma primeira lamela na parede lateral, que é o processo uncinado, que vai proteger, vai ser o limite ou a referência anatômica para o infundíbulo etimoidal posteriormente a ele.
Depois vem a segunda lamela óssea, que é a bula etimoidal. Você veja que a primeira, o processo sinado, e aqui a segunda é a bula etimoidal, é a referência anatômica que ele tem. Ele vem uma segunda lamela óssea, é a bula etimoidal. A bula etimoidal vai proteger o vestíbulo, que é o recesso retrobular, que tem relação anatômica com o meato médio. A terceira lamela óssea é a concha média, então, ou seja, a lamela basal, a extensão lateral da concha média, que é a lamela basal. Então, quando ele identifica a lamela basal, ele vai saber que anteriormente é etimoide anterior e posteriormente é o etimoide posterior. E, por fim, a concha nasal superior, que é localizado no própria região etimoidal posterior e base do meato superior, onde drenam as secreções do próprio etimoide posterior. Então, lembre que eu trouxe imagens sem nenhum acúmulo de secreção, na maioria dos casos, sem sinusopatia, sem secreção, sem doença, sem pólipos, sem neoplasias, porque eu preferi trazer exames quase normais para vocês entenderem essa anatomia muito detalhada e muito precisa, para depois, posteriormente, em aulas futuras ou casos clínicos futuros, com muita secreção e muita doença, vocês saberem o que está ali por trás, e o cirurgião vai saber onde ele está e como ele proceder à cirurgia com base nessas referências anatômicas, tanto que ele conhece, quanto baseadas ou referenciadas pelo estudo tomográfico. Bem, no plano sagital, a gente consegue também avaliar essa anatomia mais posterior. Então, o etimoide posterior, a gente já viu alguns casos, relacionado à concha nasal superior e com o seio esfenoidal. Aqui na peça anatômica, a gente observa a concha nasal superior, o etimoide anterior e o esfenoide. Então, uma anatomia bem correspondente. Quando eu rechaço essa concha nasal superior, eu vejo o ósseo de drenagem do seio esfenoidal daquele caso, que também é facilmente identificado pela tomografia na parede anterior mais superiormente, tanto pelo plano sagital quanto pelo plano axial, como veremos a seguir quando falarmos do seio esfenoidal propriamente dito. Bem, além de avaliar essas limitantes medial, lateral e média da fossa nasal, é também importante avaliar o teto da fossa nasal. O cirurgião, quando leva para a sala de cirurgia uma imagem sagital, ele também vai observar como é a direção desse teto. Tem pacientes que é reto, tem pacientes que é mais descendente, e ele também presta atenção a esta linha, né, de descida do teto das fossas nasais e do labirinto etimoidal. Bem, a parede superior das fossas nasais é formada por dois ossos. Pelo frontal, representado pela sua fóvea etimoidal, e pelo etimoide na sua parte, que é a fossa olfatória. Então, aqui o exemplo do osso frontal, delimitando a fóvea etimoidal, que alcança essa região, essa porção mais lateral das fossas nasais e labirinto etimoidais, e mais medialmente a fossa olfatória, que faz parte do etimoide. O etimoide não tem proteção superior. Aqui você tem o labirinto etimoidal, as células etimoidais, bem finas, e as fossas olfatórias que vão ser protegidas nessas pelo osso frontal. Esses labirintos etimoidais vão ser protegidas pelo osso frontal. Bem, a fossa olfatória, ela é delimitada pela fóvea etimoidal, pela projeção inferior, denominada de lamela lateral, e pela lâmina cribiforme ou lâmina crivosa no seu assoalho. Essa profundidade da lamela lateral vai dar uma origem a uma classificação que veremos a seguir, que é a classificação de Queiroz.
A fossa olfatória, essa anatomia óssea, é bem observada pelo estudo tomográfico. Então, a gente vê aqui a fóvea etimoidal. A gente também descreve se ela é reta, se ela é descendente, se ela é assimétrica ou simétrica. E também a gente vai descrever as fossas olfatórias com a classificação de Queros, como a gente vai ver, e também se ela é simétrica, como nesse caso, e assimétrica, como no caso mais adiante. Já a ressonância magnética, ela é precisa em identificar o conteúdo dessas fossas olfatórias. Então, aqui é uma imagem coronal, ponderada em T2, quando os líquidos orgânicos, líquor e câmara vítrea, ficam brancos ou hiperintensos ou com hipersinal, delimitando duas imagens arredondadas no seu interior, que são os próprios bulbos ou nervos olfatórios. Então, os nervos olfatórios, eles têm origem em várias ramificações nervosas na mucosa do teto das fossas nasais e que vão penetrar na cavidade craniana através de finas aberturas na lâmina cribiforme que vão então formar o bulbo olfatório aqui identificado no plano coronal pela ressonância magnética. Então, a profundidade das fossas olfatórias pode estar relacionada a um maior risco de complicações iatrogênicas durante o procedimento, sobretudo quando elas mais profundas. Então, pode haver uma comunicação com a cavidade craniana, a formação de fístulas licóricas, tendo maior esse risco quanto mais profunda ela for. Nessa classificação, ela é definida Queros tipo 1, quando a lamela lateral tem menos de 13 milímetros, entre 3 e 7, tipo 2, e maior que 7, tipo 3. Essa medida geralmente é realizada quando a gente identifica essa pequena projeção lateral na parede das fossas, das cavidades orbitárias, que é o local de passagem da artéria etimoidal anterior. Então, esse paciente tem uma classificação de Queros provavelmente tipo 1, bilateralmente. E aqui no plano sagital, a gente consegue observar que ela tem esse direcionamento mais reto, diferentemente daquele caso que era mais descendente. Já nesse caso, a gente identifica fossas olfatórias assimétricas, que eu descreveria como uma fossa olfatória esquerda ampla, Queros tipo 3, e uma fossa olfatória à direita, com aspecto estreito usual e com profundidade, classificação Queros tipo 2. Então, como eu disse, essa classificação Queros deve ser realizada quando a gente identifica essa projeção na parede lateral da órbita, que é o local de passagem da artéria etimoidal anterior. Então, aqui é uma classificação Queros simétrica, tipo 1, em ambos os lados. Aqui nessa imagem da irrigação arterial desta região, demonstrando a artéria etimoidal anterior, com esse trajeto na altura do globo ocular, penetrando no etimoide, ou passando rente ao etimoide, e aqui da artéria etimoidal posterior. Então, aqui, mais uma vez, essa projeção lateral, esse pequeno bico na parede lateral medial da órbita, que também pode ser identificada no plano axial. No plano sagital, a gente observa que ela está passando, né, rente ou em contato com o teto, né, da fossa olfatória, então, com pouco risco de lesão iatrogênica durante um procedimento. Mas tem situações que você pode observar uma projeção e um possível trajeto dela em permeio à drenagem de seios frontais, como nesse caso, e aqui mais bem observado, inclusive, você vê todo o trajeto, um canalzinho ósseo mínimo no trajeto da artéria etimoidal anterior de ambos os lados. Então, nesse caso, uma clipagem preventiva arterial vai evitar sangramentos profusos e graves durante um procedimento endoscópico.
Em relação à fossa olfatória, vale ressaltar que ela também é local de inserção da porção vertical da concha nasal média. E esse local de junção da lamela lateral e da lamela medial, no caso, e a concha nasal média, é a região mais frágil da base do crânio e mais suscetível a fístulas licóricas. Mesmo em pequenas cirurgias onde há tração dessas conchas nasais, sem ressecção das mesmas, pode haver pequenas fístulas licóricas, geralmente transitórias, autolimitadas, mas quando presentes num pós-operatório, lembrar que essa é uma região mais comumente relacionada a fístulas licóricas devido à fragilidade na junção. Bem, e aqui, para demonstrar o trajeto das artérias etimoidais posteriores, que pode ser identificado tanto no plano axial quanto no plano coronal, você vai ver aquele biquinho semelhante na parede medial das cavidades orbitárias, mas já mais posteriormente na altura do cone, né, do ápice da órbita. Bem, outra variação anatômica que pode ser congênita ou iatrogênica ou pós-traumática é a deiscência da lâmina papirácea, que representa a parede medial da órbita, que é bastante fina e por isso bem sensível a pequenos traumas, mas pode também ser congênita. Na presença dessa deiscência, a gente também tem que descrever o conteúdo que vem acompanhando essa projeção medial da parede da órbita. Aqui, nesse caso, veio tanto gordura quanto um pedacinho, né, do músculo reto medial que está com sua espessura, a sua morfologia alterada nessa topografia. Então, o risco de uma iatrogenia, uma entrada inadvertida na cavidade orbitária é maior nessa situação e deve ser sempre descrita. Aqui uns exemplos para demonstrar complicações orbitárias de procedimentos endoscópicos, aqui na presença de A, com também uma alteração, uma proptose ocular e uma alteração de densidade do nervo óptico. E nesse outro caso, um hematoma intraorbitário relacionado a uma lesão iatrogênica na lâmina papirácea. Bem, na segunda etapa dessa apresentação, eu vou falar da anatomia de cada cavidade paranasal e das variações anatômicas importantes relacionadas às mesmas. Por isso, eu acho importante a gente parar um pouquinho, processar o que foi aprendido até aqui, e na próxima terça-feira a gente continua. Espero vocês e até lá. Beijo.